Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem? Estamos aqui com muito carinho, com muito temor e tremor para falar sobre temas tão importantes para a vida do homem, para com relação a Deus. Hoje vamos continuar a meditar na palavra do Senhor, né? Sempre tenha isso em mente, irmãos. A palavra de Deus é o nosso norte, é o nosso guia, é a nossa orientação. Imagina a palavra de Deus como um manual de vida. Se você segue o manual, você alcança sucesso. Se você não segue o manual, né, não alcança o sucesso. Mas aí pensa assim, a palavra de Deus é o manual, tá? Nós vamos continuar a estudar a palavra de Deus, mas usando os temas da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. Então hoje, irmãos, vamos falar sobre a igreja de Éfeso, mais voltada à carta de Paulo aos Efésios, tá? Hoje vamos trabalhar isso hoje com vocês. Vamos tentar trabalhar vários temas, várias doutrinas, sim, dentro do possível e dentro do tempo, né? Que é muita coisa para tão pouco tempo. São 6 capítulos só, mas de muita doxologia, muito ortopraxia. Vamos falar um pouco sobre eclesiologia, né? Vamos falar um pouco sobre soteriologia, sobre cristologia, são palavras, né? Aquela pessoa, nossa, que palavra difícil, mas à medida que a gente for trabalhando isso aqui, vocês vão ver que essas palavras só tem nome difícil, mas não é tão difícil assim não. Por exemplo, quando eu falei sobre eclesiologia, a eclesiologia é a doutrina da igreja, a doutrina do corpo, a doutrina da noiva. Preciso deixar bem claro que a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que é considerada uma das cartas da prisão. Essa carta, juntamente com Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, são consideradas cartas da prisão de Paulo em Roma, da primeira prisão. Quando eu falei para vocês eclesiologia, por quê? Paulo, quando escreve Efésios, é considerado que Colossenses é co-irmã de Efésios, é uma carta gêmeas. Só que Efésios trabalha mais o corpo, trabalha mais a igreja, trabalha mais a eclésia, enquanto Colossenses trabalha mais a cabeça, trabalha mais Cristo, talvez assim, cristologia, né? Trabalha mais Cristo. Então, são cartas co-irmãs. Parece nada, mas já falamos um pouco assim, de eclesiologia. Quando eu falo para vocês sobre soteriologia, palavrão, né? Mas se você observar a essência de Efésios, quando fala regiões celestiais, o evangelho das regiões celestiais, e vocês vão me ajudar quando eu explicar para vocês o versículo chave. Olha só, juntamente com ele, Deus nos ressuscitou, nós, homem, e nos fez o que? Assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Só aqui eu vou falar sobre Trindade, Ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vou falar sobre lugares celestiais, só posso entender salvação, soteriologia. Estou entendendo como que parecem coisas difíceis, mas à medida que você vai trabalhando, é mais tranquilo. Em Cristo Jesus, cristologia. Quando eu falei para vocês que eu vou entender um pouco mais sobre soteriologia, quando eu entendo assim, salvação. Efésios, para ficar muito mais fácil compreender, são 6 capítulos. Os primeiros 3 capítulos, Paulo trabalha o que Deus fez para salvar o homem. Está entendendo? Capítulos 1, 2 e 3. O que Deus fez, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Homem. Perdão. O que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fez para salvar quem? O homem. Se você abrir capítulos 1, versículo de 3 a 14, você vai entender que é o Deus Pai planejando, o Deus Filho executando e o Deus Espírito Santo selando quem? O homem.
para fazer o quê? Sentar nos lugares celestiais. Então, você entende um pouco de salvação quando eu falei para vocês sobre teologia? Os primeiros capítulos 1, 2 e 3 é o que Deus fez para salvar o homem. Ortodoxia, doutrina, ensino, tá? Capítulos 4, 5, 6, ortopraxia, prática, junto à doutrina. É o que você tem feito em conjunto com o que você conhece, é mais voltado para a postura, tá? Para o que você faz. Você é cristão, você é um cidadão dos céus. Você tem se comportado como um cidadão dos céus ou como um cidadão da carne? Está entendendo? Então, capítulo 4, 5 e 6 vai trabalhar isso aí, ortopraxia. O que o homem tem feito com base no que ele conhece de Deus para poder fazer parte desses lugares celestiais. Então, Efésios é mais ou menos isso aí. Vamos trabalhar isso. E eu preciso explicar para vocês um pouco sobre o objetivo. O objetivo da lição fala sobre uma visão panorâmica, né? Uma visão geral do contexto e conteúdo. O conteúdo já passei para vocês, né? Quando eu falei dividindo, fica mais fácil. O que Deus fez, o que nós temos feito, né? Para vivermos juntos numa região celestial. Mas então, para poder explicar um pouco sobre a visão panorâmica, ajuda vocês a entender um pouco o contexto. O que acontece, irmãos? A carta de Paulo aos Efésios é descrita como a coroa e clímax de toda a teologia paulina. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta assim, que ela não é tratada como a carta de Coríntios, por exemplo, que trata de problemas. A segunda Coríntios trabalha muito bem a defesa de Paulo, mas sempre explanando Cristo, né? Explicando Cristo, sua defesa, mas apontando para Cristo. Gálatas trabalha o que? A deturpação do Evangelho. Vocês estão tão depressa deixando o Evangelho para um outro Evangelho. Só que Efésios não. Efésios é mais parecido assim com Romanos. Você pode lembrar delas como Romanos. Né? Quando fala lá por exemplo, vocês vão lembrar de Romanos aqui, ó, Gálatas 2, versículos 8. Perdão, Gálatas, estou lá em Gálatas. Efésios 2, 8. Para vocês abrirem que vocês vão entender. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então você liga isso aqui muito fácil a Romanos 1, 16, 17. Né? Vocês lembram que está escrito lá, Romanos 1, 16, 17? Que é a base de toda a carta de Romanos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação toda que tem primeiro judeu do primeiro. Porque nele descobre a justiça de Deus, que de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, eu quero explicar para vocês, meus irmãos. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta que tem uma coroa e clima da teologia paulina. Ela tem a essência da religião cristã. A essência da religião cristã é Cristo, né? 1 Coríntios 2,3 me apresenta até vós com sublimidade de palavras, mas com pregando Cristo. E este Cristo crucificado. A essência da religião cristã é Cristo. É o compêndio da nossa santa fé. Paulo escreve aos cristãos que estão em Éfeso. Capítulo 1, versículo 1. Né? Oh, bênção. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, onde ele passou o quê? 3 anos. Esse passou também estranho, né? Passou 3 anos, onde ele viveu 3 anos, né? Passar está relatado lá em Atos 18, versículo 19, 21, 22. Ali sim, ele passou em Éfeso. Mas 3 anos, ele viveu em Éfeso 3 anos. É o local onde ficou mais tempo, né, em uma comunidade. Podemos ver isso em Atos 19 e 20, 17, 38.
A mensagem de Paulo, irmãos, começa e termina nas regiões celestiais. Bendito Deus Pai, Efésios 1:3. Bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. 6:12. 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais na maldade aonde? Nos lugares celestiais. Paulo entende, meus irmãos, que é lá onde as coisas acontecem. Paulo entende que o homem convertido a Cristo, embora ele esteja aqui na terra, a sua vida está onde? Ele tem que ter uma visão diária, tem que ter uma visão mais à frente, a visão das dimensões espirituais. Então este é o propósito da carta. O propósito da carta de Paulo, ele divide em duas partes, em duas etapas. Aquelas que eu falei, que Deus fez para salvar o homem e o que o homem tem feito para poder, em contrapartida do que ele conheceu, que Paulo ensinou, para tentar viver nas dimensões celestiais. Só que essas duas atitudes estão interligadas entre si. Aqui eu deixei registrado a vocês a terceira viagem missionária de Paulo. Lembra? Ele não passou 3 anos lá, ele viveu 3 anos lá. Passar na segunda viagem missionária, falar em Atos 18, 19 e 21. Lá ele dá uma passada em Éfeso, mas ele não fica em Éfeso, né? Ele avança. Mas viver em Éfeso foi na terceira viagem missionária. Ele sai de Antioquia, ele passa pelas igrejas da Galácia, do Sul, aonde ele fez a sua primeira viagem missionária, fundando igrejas. Mas aí sim, ele fica em Éfeso 3 anos. Aí, para poder te explicar um pouco sobre o contexto de Éfeso, eu preciso trazer você lá em Atos 19. Quando eu trouxer você para Atos 19, e vou só relembrar vocês de alguns fatos que aconteceram lá. Aí você vai compreender um pouco mais do contexto da carta. Por exemplo, quando ele chega em Éfeso, ele prega para 12 homens que eram discípulos de João Batista. Está lá em Atos 19, versículos 8, 9, versículos 10. Não. Logo no início de Atos 19. Ele chega, vocês vão lembrar. Ele chega lá e fala assim: crestes no Espírito Santo quando... Não, fostes batizados pelo Espírito Santo quando crestes. Aí eles falam: nem sabia que existia Espírito Santo. Ele prega o Evangelho, aqueles homens são batizados, né? Então ele começa ali. Ele fica 3 meses numa sinagoga, explanando o Evangelho. A palavra diz que fica persuadindo os judeus para com o Evangelho, mas com o coração duro de pedra, eles se afastam deles e fica 2 anos numa escola de Tirano, dando aula. Olha só. Lá a palavra de Deus diz que em Atos 19:10 que é uma hipérbole, né? Que é um exagero, mas fala que toda a Ásia, né? Tanto gregos como judeus, ouviram a palavra de Deus. Eu pelos olhos humanos, não vou dizer que é impossível, de maneira nenhuma, né? O poder de Deus, quem sou eu para questionar? Mas eu posso com toda certeza dizer que muitos naquela cidade ouviram a palavra de Deus, se tornaram notório a palavra de Deus. Vocês vão lembrar que no versículos 11 diz lá que Deus usava Paulo tão grandiosamente naquela cidade, em Éfeso, que até o seu suor, né, era levado para curar enfermos, era levado para fazer o que? Expulsar demônios. Vocês vão lembrar também, versículos 14 em diante, sobre os filhos dos judeus Seva, que eles tentam expulsar devido à notoriedade do poder que Deus operava em Paulo. Os filhos de Seva tentaram expulsar alguns demônios, mas um deles, até engraçado, levou uma corça lá, que precisou sair nu,
né? Chega a ser engraçado, mas, queridos, assim, a 18, 19, irmãos, fala que a palavra de Deus estava sendo tão influenciadora, tão influenciava tanto a cidade de Éfeso, que aqueles homens e mulheres que praticavam magias negras, religiões de ocultismo, vinha com seus livros e rasgando e queimando publicamente, aceitando a mensagem de Paulo. Preciso lembrar para vocês que a palavra de Deus estava crescendo poderosamente naquele lugar, de forma tão expressiva. Versículo 23, 24, ali em diante, vai nos falar de uma rebelião que alguns ourives, fabricadores de deuses, fizeram contra Paulo, porque ele estava perdendo a mercado, né? Vamos dizer assim, mercado, meio depreciativo em relação à religião, mas ele estava perdendo o mercado. Um homem por nome Demétrio levantou um protesto, uma rebelião contra Paulo, porque eles faziam deuses para a deusa Diana. E como o contexto secular ali era todo matriarcal, voltado por causa da deusa Diana, primeiro, a renda da cidade estava voltada para esse templo da deusa Diana. Versículo 35 fala assim, que os homens da cidade falam assim: será que vocês não sabem que a cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, é a grande guardadora do templo da deusa Diana? Então esses homens estavam o quê? Perdendo o mercado, estavam perdendo os seus fiéis, porque eles estavam se convertendo ao Evangelho. E isso causou um grande problema para Paulo. Mas vimos o grande poder da palavra de Deus e o crescimento que aconteceu expressivo na cidade de Éfeso. Isso é muito importante entender, ajuda a compreender capítulo 5, versículo 22 e diante. Por exemplo, quando você vê a ortopraxia com relação a cuidados domésticos, quando fala lá, mulheres, vocês devem respeitar os seus maridos, submeter aos seus maridos. Por quê? A vida secular da cidade de Éfeso era matriarcal. Era tudo voltado para a deusa Diana, né? Quando fala sobre o ocultismo, diz que atrás do templo da deusa Diana eles faziam sacrifícios, porque tinham prostitutas ali que também serviam a deusa, só que quando elas engravidavam, elas não podiam ficar com suas crianças. Muitas delas eram sacrificadas ali. Ou seja, era toda voltada para a deusa Diana. E quando você vê Paulo falar sobre as mulheres, eu imagino assim, a igreja de Éfeso, com relação às irmãs que aceitavam a Cristo, ia para a igreja de Éfeso. Como já tinha o costume secular das mulheres não ser submissas aos homens, naquele momento ali, houve a necessidade de Paulo trabalhar isso na igreja. Aí daí ele escreve: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como no Senhor. Mas como conhecemos os extremos, ele também fala aos maridos: marido é a cabeça da mulher, porque como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, de sorte que assim deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então, tipo assim, não que um é maior que o outro, os dois são iguais perante Deus. Gálatas 4, 20, não, Gálatas 2, 27, eu acho. Não, 4, 27, deixa eu olhar aqui. São todos iguais perante Deus. Deixa eu olhar aqui agora fugiu. Não vou achar você aqui. Gálatas 3. Isso, tá na mente, ó. O que está escrito aqui? Gálatas 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois iguais diante de Deus. Só que o que acontece? O homem tem e a mulher tem responsabilidade diferente. Mas diante de Deus são todos iguais. Mas Paulo precisou trabalhar isso, precisou trabalhar um problema doméstico na cidade de Éfeso.
Tá? Então vamos avançar aqui. O que mais que podemos falar sobre Éfeso?